Vamos iniciar agora o nosso treinamento. Estou muito feliz de ter você aqui comigo. Eu espero de fato que esse treinamento possa te ajudar, possa expandir aí a sua mente e o melhor de tudo, que você saia ali com um plano prático para você colocar no seu dia a dia de trabalho. Primeiro ponto importante para a gente falar é sobre a origem do trabalho, pessoal. A origem do trabalho. Quando a gente pensa aí no trabalho, no labor, né, que vem do latim, é muito comum por conta dessa influência da religião católica, às vezes as pessoas vincularem trabalho a algo ruim. Sendo que na verdade, a gente quando vai ali para a Bíblia, a gente entende logo no Gênesis, na criação, que Deus criou o mundo, né? Constituiu ali Adão e deu a ele, antes do pecado original, ali em Gênesis 3, o que, pessoal? Ele deu uma função, ele deu um trabalho, ele deu uma missão ali para Adão, que era o quê? Cuidar do jardim, cultivar os animais. Ou seja, a gente entende que o trabalho, ele vem ali, na verdade, muito antes do pecado. Ele já existia ali para que o homem pudesse estar honrando a Deus. E esse conceito é muito importante porque, na verdade, se a gente não entende que o trabalho vem como instrumento de missão, a gente não consegue entender, na verdade, qual o nosso papel ali perante a comunidade, perante os nossos colaboradores ou até mesmo os nossos clientes. Vou contar uma história rápida aqui para vocês. Quando eu tinha por volta lá dos meus 12 anos, aos 15, sei lá, eu vivia num acampamento que chamava PV, Palavra da Vida. Acho que alguns de vocês conhecem, outros não, mas é uma rede muito grande no mundo todo, vocês podem até pesquisar. É uma rede de acampamentos e tal. E quando eu fiz 18, eu cheguei aí a trabalhar lá. Passava mês assim, ficava trabalhando lá nas minhas férias do trabalho, tentando encaixar aí, era uma viração. Mas eu ficava meio bolado porque eu ficava pensando, pô, eu queria muito ser missionário, velho. Eu queria largar tudo assim, né? Faculdade e tal, viajar, ir pra Índia, sei lá, fazer alguma coisa assim. E eu sempre ficava me questionando em relação a isso. Será que eu devia ser missionário? Será que eu não devia ser missionário? Não sabia, na verdade, ficava meio pensando qual seria, né, o meu chamado ali. Sendo que depois eu comecei a notar e um certo amigo meu falou assim para mim, Diego, algumas pessoas foram chamadas para ir para o campo, outras pessoas foram chamadas para fazer a diferença aonde elas estão. E eu tenho certeza, eu acredito que se você está aqui, você também é um construtor, você também é empreendedor na construção civil, assim como eu. E a gente tem a oportunidade aqui de fazer com que o reino de Deus, o evangelho, ele apareça na vida das pessoas através de suas casas. A gente está falando aqui, não é sobre vender madeira ou, sei lá, vender cadeira ou um computador. Não que não seja tão importante, né? Mas a questão é que a casa é o local mais importante da vida de uma pessoa. Se você parar para pensar, as pessoas tomam empréstimos, né, para pagar durante 35 anos, confiando em você. Diferente de você comprar uma casa que já está pronta, eu sempre gosto dessa ilustração que você olha para a casa e vê se você gosta. Na construção, pelo contrário, você está comprando, na verdade, a pessoa que vai construir a casa. E aí existe um processo de confiança que é muito grande. E nesse processo de confiança, oportunidades começam a surgir para que você possa estar, de fato, transparecendo ali e falando do reino de Deus para essas pessoas. Tem uma frase muito bacana que eu costumo muito ouvir, né, e sempre me retoma, assim, eu penso sobre ela, que é: pregue o evangelho o tempo todo, quando preciso, use palavras. Então é um pouco sobre isso que a gente vai estar falando no nosso treinamento, entendendo que, na verdade, o nosso trabalho, ele é uma missão, ele é um trabalho ali que tem uma finalidade específica. A gente tem uma função que é trazer o reino de Deus para as pessoas, mostrar o reino invisível de Deus de maneira visível para as pessoas que estão ao nosso redor, mas a gente precisa fazer isso de maneira consciente, tá? Consciente e estratégica. Então isso é uma coisa que eu costumo muito falar com meu filho, Guilherme, ele tem 4 anos, né? Mas enfim, a gente já nota que as crianças conseguem entender muitas coisas. E eu sempre digo, Gui, a gente tem uma missão, cara. E quando a gente está em missão, significa que a gente tem que ter estratégia, a gente tem que trabalhar de maneira consciente, porque o mal age de maneira organizada.
né? E a gente precisa pensar de maneira estratégica as nossas atitudes para que a gente possa chegar e impactar na vida das pessoas. Então, esse treinamento vai trazer um pouco sobre essa reflexão. Vou também trazer para vocês um pouco do que eu faço, pelo menos na minha vida e na minha família, para que você possa estar, enfim, implantando também e a gente compartilhando aí estratégias em comum. Beleza? Então, o próximo passo, próxima aula que eu quero trazer aqui para vocês, eu quero adentrar um pouco no mundo da educação. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas às vezes parece que é difícil para a gente, né? Tá falando sobre Deus ou sobre o Evangelho de qualquer uma forma, porque na verdade a gente não foi treinado para isso, né? Na verdade, se você parar para pensar, o nosso modelo educacional, pelo menos essa nova geração aí do pessoal que tem, sei lá, de 60 anos para cá, 70 anos para cá, a gente teve uma ruptura na forma de se educar, onde o pensamento crítico foi levado ali como chave, como o setor principal, e houve ali a exclusão de Deus do mercado de ensino, né, do mundo de ensino, e colocou-se o homem no centro. Então, falar um pouco sobre essa perspectiva da educação, até porque lembra dessa frase: quem controla a escola governa o mundo. Então, até hoje, né, a gente consegue observar uma briga que acabou entrando em pauta no Brasil, voltou, né? A opção dos pais poderem educar seus filhos em casa, o famoso homeschooling, né? Isso aí entrou em pauta, uma briga gigantesca lá na Câmara, porque grande parte dos pais, né, querem ter o direito de pelo menos escolher se podem ou não colocar seus filhos na escola, enquanto o Estado ele pede a chancela das crianças, dizendo que não, na verdade o obrigatório é que eu ensine a seus filhos, eu doutrine seus filhos, e o que a gente sabe não existe educação neutra, pessoal. Isso aqui não existe, é uma grande falácia. E a gente tem que falar um pouco sobre isso, porque querendo ou não, a gente foi impactado sobre isso, a nossa vida foi feita dessa forma, a gente foi moldado segundo essa perspectiva do Estado, obviamente. E isso, querendo ou não, impacta em como a gente é hoje. Então a gente precisa entender o que é que a gente passou para que a gente possa, obviamente, estar se curando, melhorando e em seguida também não repetir o mesmo aí com a nossa descendência, com nossos filhos. Então, espero vocês na próxima aula. Valeu!